Atos 11. Eu estou falando isso porque houve um mal entendido na terça-feira passada, amém? Mas eu já liguei para a pessoa e falei que se houve um mal entendido, que ela me perdoasse. Vamos lá, Atos 11. Pedro vai falar, ou vai se justificar perante a igreja, de ter batizado Cornélio. O capítulo 11 até o verso 18, nós vamos praticamente ler, porque é a mesma historinha do capítulo 10, né? Pedro Pedro prega a Cornélio, Jesus batiza-os com o Espírito Santo, e eles são batizados também nas águas. E isto diante de uma visão que Pedro tem, diante de uma visão que Cornélio tem, e Deus casa a situação, e isso acontece. Quando Pedro chega a Jerusalém, ele é recebido pelos apóstolos, e o verso 11 começa assim: os apóstolos ouvindo que os irmãos na Judéia, que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Eu já expliquei que gentios somos nós, né? Todos aqueles que não são israelitas são gentios. A diferença é que hoje nós somos gentios, zambujeiros, enxertados na oliveira. Então nos tornamos o Israel de Deus espiritual. E Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele o grau da circuncisão. Circuncisão já expliquei. A partir da morte de Jesus não há mais necessária circuncisão. Aquele pacto que Deus tinha com Abraão lá atrás. E alguns judeus pregavam que para os gentios serem salvos também precisavam circuncidar-se. E Pedro explicou que não era mais necessário. Então Pedro vai a Jerusalém, é uma discussão com os irmãos da circuncisão. E falaram para Pedro: você entrou em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: bem, no verso 5, Pedro vai contar toda a história que aconteceu. Irmão, eu estava orando em Jope, fui arrebatado, tive uma visão, desceu um vaso do céu num lençol, e esse vaso vinha até mim, e coloquei nele os olhos, vi todos os animais da terra. No 7, ouvi uma voz que dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro respondeu para a voz: de maneira nenhuma, Senhor, pois eu nunca em minha boca entrou algo comum ou imundo. Mas a voz me respondeu do céu de novo, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Eu já expliquei isso. Isso sucedeu por 3 vezes e tornou a recolher-se no céu. Já explicamos isso. Por evangelho passaram aos gentios, né? O evangelho não é mais para Israel somente. Quando Deus separou Abraão para fazer dele uma nação, a nação israelita, o evangelho era para Israel. O próprio Jesus diz: eu não fui chamado senão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Mas o que diz a mulher gentia, Fenícia grega? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus abençoa ela e diz o quê? Nunca em Israel eu vi tanta fé, nem em Israel eu vi tanta fé. Então o que acontece? Agora Deus mostra para Pedro que os gentios também têm direito à salvação. Por isso que ele diz que Deus não faz mais acepção de pessoa. Agora não existe mais Israel somente. Agora todo o planeta Terra tem direito à salvação. Por isso que Deus amou o de tal que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Então a salvação agora é para todos, ok? Então ele continua. Na mesma hora, irmãos, pararam junto da casa que eu estava 3 varões que foram enviados de Cesareia, e o Espírito Santo me disse que fosse com eles. E também esses 6 irmãos foram comigo. Apresentou os 6 irmãos na casa daquele varão e contou-nos como vira em pé um anjo. Aqui ele está falando de Cornélio. E o anjo dissera a Cornélio: envia varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e tua casa. Aqui eu frisei semana passada, vou frisar de novo. Cornélio tem uma visão e o anjo diz: manda até Jope chamar a Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. E o que Pedro vai falar? Ele vai te falar as palavras para que tu salves tu e toda a tua casa. Essa é a missão da igreja.
pregar a palavra que salva, pregar a palavra que liberta, pregar a palavra que transforma, pregar a palavra que faz de nós nova criatura, pregar a palavra que transforma o homem e faz um homem que ninguém dá valor para ele. Ser um homem pregador da palavra. Às vezes você olha uma pessoa lá fora, irmão, pode ser um mendigo, pode ser um andarilho, pode ser uma prostituta, pode ser um homossexual, pode ser um bêbado, pode ser o que for, mas se a palavra de salvação chegar no seu coração e o Espírito Santo encontrar lugar, amanhã ele pode estar aqui neste lugar pregando a palavra e ganhando almas para Cristo. Agora, para que isso aconteça, olha o que o anjo diz: chama Pedro, porque ele vai te falar as palavras para a salvação. Coisa boa. É onde que eu não entendo, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca para falar de palavras que não trazem benefício nenhum. Porque quando eu falo do meu time, isso não traz edificação nenhum. Quando eu falo de política, isso não traz edificação nenhum. Tem irmãos que adoram falar de Covid, isso não traz edificação nenhum. Não adianta ficar falando de doença, doença, doença. Vamos falar de quem cura a doença, de quem liberta da doença. Não vamos falar de política. Vamos orar a Deus representar o país para Ele mudar a política desse país. Então as nossas palavras, elas mudam, elas fazem uma diferença. Quando Paulo escreve aos Efésios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, ele fala assim, ó, no capítulo 29, no capítulo 4, verso 29, Paulo fala o seguinte: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que tenham edificação, palavras que edificam, palavras que edificam. Efésios 4, 29. Por quê? Porque a palavra que edifica, ela traz vida. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade é a palavra, e a verdade vos. Então vamos trocar: conhecereis a palavra e a palavra vos. Jesus é a palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a. Então Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, Deus é a verdade. Quando a gente abre a boca para falar dessa palavra, a transformação vem. Agora, se abrimos a nossa boca para falar de palavras vazias, a pessoa continua vazia. Paulo também escreve aos Colossenses, capítulo 4, verso 6. A vossa palavra, Colossenses 4, 6, seja temperada com sal. Quem falou? Eu. Quem? Toma uma mão aqui. Rapaz, essa foi bênção, hein? A vossa palavra seja temperada com? Por que sal? Porque uma comida sem sal ninguém consegue comer, e uma comida salgada ninguém consegue comer. Então você tem que falar daquilo que dá tempero, daquilo que traz bem-estar, daquilo que traz prazer. Come a comida sem sal, nossa. Come a comida salgada, não desce, não tem prazer. Uma comida temperada com sal, ela dá. Assim é a nossa palavra. Se você tem o que falar, as pessoas têm prazer de estar do teu lado. Se você não tem o que falar, ele vai continuar vazio, vai continuar vazio, vai continuar vazio e vai morrer vazio. Por isso que o anjo fala para Cornélio: vai lá buscar Pedro, porque ele tem a palavra da salvação. E hoje eu comi a comida sem sal. Nós precisamos ser temperados. Aí continua Pedro falando: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me da palavra de Jesus, que diz no 16: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, quando Pedro começou a falar a família de Cornélio, Jesus batizou todos com o Espírito Santo. A evidência disso é as línguas estranhas.
Portanto, 17, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, que é o batismo, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Então, ouvindo isso, essas coisas, apaziguaram, glorificaram a Deus e disseram, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Então, irmãos, a salvação chegou até nós. Por isso que eu preguei na última ceia, quando lá em Mateus 27, alguma coisa, não sei se é 39, 40, Jesus recebeu uma proposta para descer da cruz. E ele não desceu. Porque se ele descesse, os judeus creriam nele, mas talvez a salvação seria só para os judeus. E como ele não desceu, ele sabia que a salvação chegaria a todo mundo. Por isso que ele morreu, porque Deus amou o mundo. Jesus sabia que ele veio para morrer para o mundo inteiro. E o profeta Isaías, no capítulo 53, diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então Jesus não desceu para que nós pudéssemos também ter direito à salvação. Então é necessário que nós preguemos a palavra, falemos do amor de Deus a todas as pessoas, independente de raça, credo, cor, cultura, país, denominação, não importa. Que nós preguemos a palavra, porque é essa palavra que traz a transformação de vida. Amém? Agora vamos começar no 19. O que acontece? Os que foram despertos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, né? Ele fala da morte de Estevão no capítulo 7, aí ele dá uma pausa para falar no 8 da vida de Paulo, né? Da conversão de Saulo, né? Do evangelho em Samaria, da conversão de Saulo. Aí aparece Cornélio, aparece Enéas, aparece Dorcas. Aí agora ele volta. Os que foram dispersos pela perseguição por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A palavra só era pregada aos judeus, né? Observe que Paulo, Pedro, Deus já estava usando para mostrar que não era mais só aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E a fama dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram para lá Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou a Antioquia, antigamente, se você for ver os mapas antigos, Antioquia é o começo ali da Ásia e da Europa. Quem evangelizou a Ásia e a Europa ali foi o irmão Paulo. Quem evangelizou a Etiópia foi... Quem? Filipe, não. Filipe pregou. Não importa. O Eutíope. Quem que era ele? Mordomo mor da rainha de Candace. Ele que evangelizou a Etiópia. Mas quem evangelizou a Europa, a Ásia, foi Paulo, Barnabé, Silas. Amém? Então aquela área ali, Antioquia. Barnabé chegou em Antioquia, chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e se exortou, e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmão, presta atenção, no verso 23, Barnabé chega em Antioquia, a graça de Deus ali era grande, no 21, a mão de Deus estava ali, grande número se converteu, grande número creu. Aí chega Barnabé, se alegra de ver que Deus está trabalhando também no meio dos gentios, e ele traz uma exortação, e a exortação é: permaneçam em Deus, permaneçam firmes no Senhor. O maior erro da igreja é não permanecer, o maior erro da igreja é não permanecer na posição que Deus chamou, porque ser crente hoje é uma coisa, ser crente no dia da morte é outra coisa. O dia de hoje você pode estar na presença, amanhã você pode não estar, só que você não sabe que dia que a morte vai chegar. Então você tem que estar preparado para o dia da morte. O nosso maior erro é acreditar que a salvação é hoje. 1 Pedro 9 diz que a salvação da nossa alma, a salvação é no fim. A salvação é no fim. Mateus 24, 13, Jesus diz para perseverar.
Paulo vai falar várias vezes: perseverai, perseverai, perseverai. Por quê? Porque eu posso estar na presença de Deus hoje, amanhã eu posso estar desviado. Eu posso estar indo para o céu hoje, amanhã eu posso estar indo para o inferno. O que nós precisamos entender, que a perseverança é a continuidade da tua vida na presença de Deus até o dia do arrebatamento. E a não perseverança pode ser o seu desvio para você nunca mais entrar no céu. Quando Jesus fala lá em Mateus 7, 21, naqueles dias muitos me dirão: no teu nome preguei, no teu nome profetizei. Jesus fala o quê? Por quê? Por que Jesus não conhece? Porque não perseverarão. Simples. Quando Jesus fala: não te conheço, como é que Jesus não me conhece? Estava conversando com o pastor Floresvaldo hoje. Jesus sabe nossa palavra antes dela sair da boca. Quando você pensa em falar, Jesus já ouviu. É verdade. Jesus sabe. Salmo 139. Antes que os meus ossos se formassem dentro do ventre da minha mãe, Deus já tinha contemplado tudo. Deus já sabia meu nome, onde eu nascer. Deus já sabia se seria macho ou fêmea, cabelo preto, zóio azul. Deus sabia tudo. Então Deus, quando Ele fala: não te conheço, Ele está te dizendo assim: você não perseverou, você não lutou, você não batalhou, você não quis batalhar para alcançar a eternidade com Deus. Então não te conheço. Você não é um cristão verdadeiro, essa é a grande verdade. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A perseverança. Obrigado, minha linda. Vamos lá. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha as qualidades do obreiro: bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Partiu Barnabé para Tarso e buscou Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Agora fica Barnabé e Saulo pregando em Antioquia durante todo o ano. 26, todo um ano se reuniram naquela igreja. Deixa eu parar aqui. Tem gente que fala, né? A maior igreja do Brasil hoje são os desigrejados. Tem uma turma, irmãos, cuidado com as pregaçõezinhas de YouTube, tá? Toma muito cuidado. Tem um povo trabalhando no YouTube para tirar os crentes da igreja. Tem um povo dizendo que você não precisa cear. Jesus fala o quê? Fazer isso é memória de... Mas fazer como se não precisa? Se não precisa, como é que faz? É pensar? Vamos pensar que eu estou tomando ceia. Fazer é um ato. Agora, Paulo e Barnabé se reuniram todos os anos quando Pedro, no capítulo 4, é liberto da prisão, o anjo fala com ele assim: vai ao templo. E as pessoas estão dizendo: não precisa ofertar, não precisa dizimar, não precisa ceiar, não precisa ir na igreja congregar, não precisa nada, é crente em casa. E tem muita gente, pastor Floresvaldo, aprendendo essas coisas, crente em casa. Eu quero ver em casa você sentir a presença de Deus quando a gente reúne, quando tem muita gente. Vou dar um exemplo. Pega uma churrasqueira com a brasa e vai lá e tira uma brasa e põe do lado de fora. Daqui a 10 minutos olha para a brasa lá dentro e olha para a brasa lá fora. A brasa lá dentro está todo mundo quentinho. Está todo mundo pulando. Se caiu uma pitadinha de sal lá, pá, já está. E a brasa lá fora. Se pôr a mão nela, o que acontece? Suja. E a brasa lá dentro, se pôr a mão nela, o que acontece? Porque aqui dentro da igreja Jesus queima. Aqui dentro da igreja é diferente. Aqui dentro da igreja tem calor. Aqui tem unção. Aqui tem autoridade. Aqui tem ousadia. Aqui tem comunhão. Porque viver sozinho não é bom. Se você estiver sozinho congregando na tua casa, você se desvia. Aqui não. Aqui você chega para baixo, aí chega o Eduardo com aqueles bração ali, rapaz, né? Bração troglodita, rapaz, dá um abraço na gente. Ou a gente se converte ou se converte. Ou chora. Ou chora. Oi, Jesus querido. Chega a dar um abraço. Paulo, dá um abraço. Às vezes um abraço não precisa nem da palavra de Deus mais.
Às vezes o abraço é o que ele precisava para se sentir bem. Às vezes o abraço é o que ele precisava para ser reanimado, reavivado. E às vezes é a palavra, às vezes é os jovens cantando, às vezes é um corinho, às vezes é uma palavra de uma jovem, de uma criança. E em casa não é assim, é um pouco diferente. Então nós precisamos da igreja, se for necessário. A Bíblia, eu estou falando do Novo Testamento, porque estão falando que o Velho Testamento morreu nada, morreu aqui na palavra, reuniu na igreja. E agora para melhorar, durante um ano, tanta gente foi ensinada na igreja, que foi o lugar que eles foram pela primeira vez na Bíblia, chamado de cristão. Quem é cristão? Ou quem parece com? Quem é crente? Hã? Quem crê, muito bem. Então a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Então o diabo é crente? Amém. O diabo é? E tem gente que quer ser? Cuidado aí. Eu quero ser crente, cuidado com esse negócio. O diabo, ele é crente. Ser cristão é totalmente diferente. É verdade. Ser cristão, ele parece com Cristo, ele imita Cristo, ele cheira Cristo, ele fala de Cristo, ele tem prazer de estar na casa de Cristo, ele tem prazer de abençoar a obra de Cristo, ele tem prazer de falar para Cristo, para aqueles que estão lá fora morrendo e descendo ao inferno sem Cristo. É muita diferença ser cristão para ser crente. Glória a Deus, meu Deus. E hoje, para piorar, tem um outro nome. Eu sou evangélico. Ih, irmão, corre disso. Porque os que dizem evangélico estão pior do que os mundão lá fora. Eu já vi pessoas aí famosas dizer que são evangélicas, e quando ela abre a boca e faz alguma coisa, só dá nojo. Evangélico, crente, se nos leva a nada. O cristão é diferente. O cristão, ele chama atenção sem abrir a boca, irmão. O cristão, ele não precisa abrir a boca para chamar atenção, ele cheira Cristo. Glória a Deus. A sunamita chega para o marido dela e fala assim: eu vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela estava falando de Eliseu, e Jesus nem tinha descido da terra ainda, mas quem parece com Deus, ele anda igual a Deus, ele cheira a Deus. Aleluia. É diferente. Você passa na rua para uma pessoa, você fala, é serva de Deus, não se fala nada. Só não andar, só não falar, se abrir a boca, se ouvir, você fala, é serva de Deus mesmo. Ser chamado de cristão é uma honra. Só que hoje são poucas as pessoas que carregam essa honra. Pouquíssimas. Olha o que Paulo fala, Lucas, quando escreve a Teófilo, Paulo e Barnabé. E foi o suficiente para os irmãos, a igreja, serem chamados de cristãos. Irmãos, eu estou com 54 anos, tem 49 anos que eu estou dentro da igreja. Nesses 49 anos, está difícil ser chamado de cristão. As pessoas não parecem com Cristo mais, irmão. As pessoas não imitam mais Cristo. As pessoas estão perdendo o respeito por Cristo. Jesus está virando objeto. Jesus não cura mais na igreja, o que cura agora é sabão ungido, sabão Pelé, lá do Morro do Café. Hoje estão trocando tudo. Hoje o que cura você é sabão, o que cura a sua depressão é a toalha, o que faz seu marido voltar para casa é o chá de berinjela. Hoje Jesus perdeu o valor e as pessoas se dizem cristãs. O cristão, ele parece a Cristo. Eu tenho que pregar Cristo. O meu problema é quem resolve é Cristo. A minha vida, quem dá solução para ela é Cristo. Quem me faz novo homem é Cristo. Quem resolve meu problema é Cristo. Não adianta querer tirar Cristo do lugar dele. Paulo disse: alguém põe outro fundamento além de Cristo, a obra passará pelo fogo.
fazendo? Caindo nas artimanhas de Satanás. Sabe como é que Satanás trabalha? Presta atenção. Por que a revolta de Satanás contra a gente? Porque Satanás sabe para onde você vai. 1 Coríntios 2,9 fala o quê? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca passou no nosso coração, que Deus tem reservado para aqueles que a gente nunca viu, a gente nunca ouviu, mas Satanás vem de lá. Então Satanás sabe o que você vai fazer, o que você tem lá. Satanás sabe o que tem te esperando no céu. Essa é a revolta dele. Querubim perdeu o lugar para o barro. Nós, barro, vamos assumir o lugar do querubim, ungido, protetor, andava no meio de pedras fogueadas, sadônica, e por aí vai. Perdeu o lugar para o barro. Essa é a revolta. Você imagina? Vou dar um exemplo claro. Pastor Flosvaldo é presidente de uma multinacional. O Gilson é o gerente. E o Eduardo é o homem de linha. Pastor Flosvaldo bate as botas. Aí o Gilson fala assim, a vaga é minha. Eles pegam para o Eduardo. O coração do Gilson, ó. Por quê? Ele estava lá pertinho. Ele tinha visto como que é, já sabia como é que era tudo. Ele almejava que era dele, não foi? Foi de quem nunca esperava. Essa é a raiva de Satanás. Por isso que nós temos um grande inimigo em potencial. E o que ele faz para nos parar? Se ele não pode te parar, ele te empurra para você fazer aquilo que é contrário à palavra. Vou dar um exemplo. Quanta gente hoje está adorando a Deus, mas dentro da igreja tem a idolatria. Ele pediu de adorar a Deus? Ele pediu de falar de Jesus? Ele pediu de orar para Jesus? Mas lá atrás tem uma imagem. A idolatria é o quê? Idolatria. Não terás outro Deus diante de? Não farás para ti escultura, objeto de adoração. Não idolatrarás. Acabou. Então Satanás faz, já que eu não posso segurar, eu dou um jeito de contaminar. Um pouco de fermento leveda toda a... Então a dona de casa que faz um bolo, se ela errar na pitada do fermento, o que ela faz? Estraga o... Fala, Mateuzinho. Só para complementar aí, pode falar. Ele tem mais raiva de nós, porque ele errou uma vez e foi expulso do céu. Mas erra todo dia e Deus ainda quer ouvir nós. Na verdade ele errou. Ele foi punido porque ele errou premeditadamente. Nós erramos não premeditado. Essa é a diferença. É o pecado com dolo, doloso, e o pecado com culpa, culposo. Um tem intenção, o outro não tem intenção. A lei brasileira hoje, a lei dos países hoje tem o dolo e o culposo. Quando não tem intenção, a pena é menor. Quando tem intenção, a pena é maior. Satanás tinha intenção. Tinha tanta intenção que Apocalipse 12 vai falar que ele arrastou a terça parte das estrelas, que nada mais é que a terça parte dos anjos. Ou seja, para cada 3 anjos no céu, Satanás derrubou. Persuasão, esse é o poder dele, persuadir. Então o que ele faz? Ele persuade a gente a não ser cristão. Bem, eu não tenho que comparar os cristãos, vou fazer eles serem crentes. Resolveu o problema. Crente não entra no céu, porque Satanás é crente. Satanás também é crente. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que ele vai tentar nos parar de alguma forma. Amém? Então, quando os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, isso para nós, irmãos, é uma honra. Nós sermos chamados cristãos. Agora, tem que viver de uma forma íntegra, para que você possa ser realmente reconhecido como cristão. Naqueles dias 27, desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles por nome Agabor, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Esse verso 28 ao 30, a gente aprende uma coisa. Levanta-se um profeta por nome Ágabo, e Deus usa aquele homem para falar, vai se levantar uma fome grande na terra. E o que acontece?
Essa fome ela vem no tempo de Augusto César, ou Cláudio César, perdão. Então, os discípulos reuniram para socorrer os crentes de Jerusalém. O que nós aprendemos, irmãos, é que em épocas difíceis, é papel da igreja nós socorrermos uns aos outros. Não é possível que uma igreja não socorra os seus irmãos, as suas ovelhas, né? Eu digo sempre que nós pastores, nós liderança, nós obreiros, nós somos chamados para servir. Primeiro nós servimos, depois somos servidos. Então nós não podemos deixar de alguma maneira que uma ovelha fique em necessidade de não ter uma comida em casa. Aqui levantou-se uma fome e os irmãos foram socorrer os irmãos de Jerusalém e levantaram uma oferta, e por mão de Paulo e Barnabé levaram essa oferta a Jerusalém. Nós temos o dever de ajudar os nossos irmãos, nós temos o dever de abençoar a igreja do Senhor. Então nós precisamos viver realmente a palavra de Deus. Lá em Mateus 22, 37 a 39, Jesus resume os mandamentos, 37 a 39, Jesus resume os mandamentos em dois mandamentos. Não tem mais 10 não, agora é só 2. O primeiro diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? Isso, isso mesmo, é você querer que façam para ele o que você quer que faça para você. É você se colocar no lugar dele e falar: se eu fosse ele, o que eu gostaria? Eu gostaria de receber isso, então você fazer isso que você gostaria. Se você gostaria de receber uma cesta básica, compra uma cesta básica e dá para ele. Aí eu gostaria que me ajudasse a pagar minha luz, então vai e paga a luz de alguém. Amar ao próximo como a ti mesmo é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Nós precisamos desenvolver isso. Infelizmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, na igreja hoje, isso está aquém do que Deus esperava de nós. Por isso que eu digo, nós não somos cristãos, nós somos mais crentes do que cristãos. Porque quando nós vivemos o evangelho e o cristianismo verdadeiramente, Deus é a prioridade. E as demais coisas são acrescentadas. Buscar primeiro quando nós amamos a Deus, o reino é prioridade. Eu dizia para os irmãos assim, às vezes a gente parece que é ignorante, irmão. Mas eu dizia para os irmãos assim: pastor, não fui na igreja, não, eu estou cansado. Aí eu falei: você cansado em casa, cansado na igreja, o que mudou? Para mim nada. Cansado na igreja, cansado em casa é a mesma coisa. Na igreja você pode sentar, ficar quietinho ali, só tem uma diferença. Aqui você vai encher, na sua casa não. E às vezes o que Deus vai trazer para você de renovo, cansar só, vai embora. Eu já tive irmão que chegou na igreja com a coluna travando, ele não aguentava dar um passo, mas ele resolveu ir para a igreja assim mesmo. E quando ele pôs o pé na porta da igreja para dentro, a coluna instalou. E ele andou, sentou, tocou, cantou, pulou. Se ele tivesse ficado em casa. Então isso é a fé. Então, cansado em casa, cansado na igreja, eu vou para a igreja, porque pelo menos lá eu me alimento. Agora, pastor, mas tá bom, irmão, cada um pensa do jeito que quer, cada um faz o que quiser, não é pecado. Mas eu tenho um pensamento também. O meu cansaço me impede de ir na igreja? Não, eu vou lá, fico sentadinho. Se quiser levantar para bater palma, levanta. Se não quiser, continua sentado, vai descansando. Mas uma coisa é Deus ser a prioridade da sua vida. Uma coisa é Deus estar em primeiro lugar. É muita diferença. E a segunda coisa é realmente amar o próximo como nós precisamos amar. Agora, irmão, eu vou abrir uma brecha aqui. Quando o casal, não é para falar de casamento de casal não, mas vou falar. Quando o casal, ele não está vivendo bem, estão pecando aqui. No segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti. Então, peraí. Se o casal não consegue ter paz entre eles, então não há amor de um pelo, então ele é o próximo. Quem é mais pai do Senhor na sua vida toda, pastor? Tem outro, né? Quem é casado aqui? O irmão presbítero Mateus, quem é a pessoa mais pai da sua vida?
quem é a pessoa mais próxima de você? Sua esposa, não tem outra. Dorme com ela, acorda com ela, toma café com ela, passeia com ela, janta com ela, almoça com ela. É a pessoa mais próxima. Aí, se o Mateus não consegue ter um bom relacionamento com a Vânia, ele se ama? Não estou falando de amor de casal, não. De amor ao próximo? Então, se ele não consegue amar a própria esposa, que é a mais próxima dele, ele vai amar o pastor Floresvaldo? Ele vai amar o pastor Renato? Vai não, irmão. Vai não. Se eu não consigo amar aquele que é mais próximo de mim, que é a minha esposa, como é que eu vou amar vocês? Aí fica tudo hipocrisia, falsidade. Eu prego uma coisa e não vivo ela. Por isso que eu me irrito, eu me revolto, quando vejo as igrejas vendendo o perfuminho do amor para os casais parar de dormir de pijama comprido. Eu tenho vergonha de ouvir isso. Porque se não tem amor, é porque não ama o próximo. Então preciso os dois orar junto, conversar mais, orar mais, joelhar junto mais, buscar mais, ter mais comunhão, para que essas coisas se rompam e possa realmente ter o amor ao próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, só uma deixa, tá bom? Não é para entrar senão, mas entrei. Verso capítulo 12. Alguma dúvida do capítulo 11? Capítulo 12, Herodes. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Graças a Deus, o nosso país ainda não tem isso. Matou a espada Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João. Lembra que tinham sempre três juntos? Pedro, Tiago e João. Era esse Tiago. Esse Tiago agora que foi morto. Esse Tiago, o apóstolo. E vendo que isso agradara aos judeus, olha que coisa linda, né, irmão? O homem mata o servo de Deus, os judeus ficam alegres. Os judeus nunca entenderam o plano da salvação através de Jesus Cristo. Que coisa triste. E até hoje é assim. Hoje os judeus, para aceitarem Jesus, é igual a nós. Eles têm que crer que Ele é Senhor, Salvador, que Ele ressuscitou, que Ele veio. Se não crer, vai continuar morrendo, perdendo a salvação. Hoje é a mesma coisa. Eles creem que Jesus morreu, mas foi simplesmente um profeta, que Maomé é um profeta melhor. Eles creem que simplesmente que Jesus foi roubado o corpo dele, que ele nunca ressuscitou. É a mesma situação até hoje. E quando matavam os apóstolos, está lá os judeus felizes da vida. É a mesma história, não muda nada. E era o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão. Perdão, né? Também mandou prender a Pedro. Mas matou Tiago, agora prende a Pedro. Prendeu, pôs na prisão, 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 vezes 4, 16, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Quando ele disse, eram os dias dos asmos, o dia dos pães asmos, era o dia da Páscoa. Ou seja, já tinha passado um tempo que Jesus havia subido, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, e aqui já era Páscoa novamente, tinha passado anos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, todos nós temos problemas, mas o que nós precisamos é que um ajude o outro em oração. Ajuda os irmãos de oração. Pai, abençoa nossos irmãos da nossa igreja. Eu não sei o nome de todos os irmãos, eu não conheço. Eu não sei o nome dos irmãos, das irmãs, não sei o nome de ninguém. Eu não sei o nome o que eles estão precisando. Eu não sei das suas dificuldades. Eu não sei quem está desempregado. Eu não sei quem está com enfermo. Eu não sei quem está com algum parente com Covid, eu não sei quem está precisando de uma ajuda no socorro, mas nós precisamos nos ajudar em oração, contínua oração. Eu conheci um pastor na Bolívia, pastor que eu ajudei por 17 anos, e ele disse que o diabo pegou uma jovem lá e disse que não ia sair da jovem não. E ele falou assim, você vai sair sim, que nós vamos entrar em contínua oração. E o diabo não saía. E conversava com ele, eu não vou sair, né? Ele falou, você vai sair, nós vamos entrar em contínua oração. E a igreja entrou em contínua oração. Oração sem terminar. Um ora de meia-noite a 1 da manhã, outro de 1 das 2, outro de 2 às 3, outro de 3 às 4, até 23 às 24, 0 às 6, vai de novo. Meia-noite a 24, 0 às 24, 0 às 24. Durante 24 horas tem 24 pessoas orando no período de 1 hora. E aquilo vai, e aquilo não para. Só para Deus libertar aquela menina. O diabo saiu. Mas há momentos que é oração. Contínua oração. Nós precisamos interceder para que Deus nos ajude nessa caminhada. Nunca foi fácil e nunca será fácil. Mas você imagina, irmãos,
Se eu tiver com um problema e tiver 50 pessoas orando por mim. Que coisa linda. Imagina o pastor Flosvaldo, 50 pessoas, 60, 70 orando por ele. Imagina nós. A gente não precisa falar nome não. Deus abençoe nossos irmãos da igreja, eu não sei o nome de todo mundo. Mas o Senhor sabe quem precisa, ajuda os teus filhos. Aqueles que estão desempregados, ore. Precisamos orar. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando Herodes estava para fazer comparecer naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Veio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Olha que coisa linda que eu aprendo. Às vezes a oração faz anjo bater na nossa porta. Às vezes a tua oração vai fazer um anjo de Deus lá na minha casa. Às vezes a tua oração vai levar um anjo de Deus naquele lugar onde a pessoa precisa ouvir a palavra. A oração, ela move o coração de Deus, irmãos. O pastor hoje falou sobre o rei Ezequias na gravação do vídeo. Aquele homem orou: Deus, lembra-te de mim. Lembra do que eu fiz. Lembra do que eu fiz para a tua obra. Lembra do que eu fiz para a tua obra enquanto eu podia fazer. E na mesma hora Deus muda. Fala para Isaías: volta lá. Volta onde? Lá no rei Ezequias. Para quê? Fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas eu acabei de dizer que ele vai morrer. Mas eu mudei de ideia. Ele orou. A nossa oração muda, irmãos, o pensamento de Deus. A nossa oração muda a atitude de Deus. A nossa oração muda a história de pessoas nessa terra. Por isso que a oração é importante. Ela muda a história. Às vezes o infeliz ia morrer, não vai morrer por sua causa. Aleluia! Porque você orou, você pôs a boca no pó. Olha só, naquela mesma hora em que Herodes falou: vamos matar Pedro agora, o anjo falou assim: vai lá, antes. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Deus sabe a hora do problema e Ele manda a solução. Deus é lindo. Sabe o Salmo 57, verso 6? Abriram uma cova para mim, mas eles caíram nela. É Deus trabalhando. Você já viu um desenho chamado Paparégua? Quem já assistiu Paparégua? É um desenho que eu mais gosto de ver. Sabe por quê? Ali você vê Satanás, vê o cristão e vê a mão de Deus. É o desenho mais abençoado que eu já vi na minha vida. Coiote encapetado, doido para pegar o Paparégua. Vai lá. Vai lá e pinta uma estrada no meio da rocha. Vai lá, pintou a estrada. Aí vem um Paparégua e passa no meio da rocha. Coiote olha assim, que desesperado, vai passar aqui. É assim que Deus faz. Satanás trabalha, mas ele cai na própria armadilha que fez. Mas por quê? Porque enquanto nós estamos trabalhando para Deus e tem gente intercedendo por nós, ele diz, através do profeta Isaías: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Satanás está trabalhando, Deus está sempre um passo na frente. Já viu, Mateus? Coloca uma pedra lá, faz um X lá e só empurrar que a pedra cai, né? Tá lá, rapaz, a pedra não cai, ele vai lá embaixo, a pedra vem. Pedro estava pronto para morrer. Deus fala o quê? Manda o anjo lá na... Você quer ver um outro exemplo lindo? Mardoqueu estava com a forca preparada. Só que a rainha Esther pediu para que a igreja fizesse 3 dias de... Só tem uma coisa: não dá comida para a vaca, não dá comida para os gatos, não dá comida para os seus cachorrinhos, não dá comida para os seus passarinhos, não dá comida para os seus bezerros, os animais também vão jejuar. Rapaz, naquela noite o rei Assuero perdeu o
Não perdeu nada. Papai do céu que foi lá e tira o sono dele. Deus trabalhando. Então a igreja, irmãos, faz sempre contínua oração. Se nós quisermos que essa igreja encha, cresça, oração. Se nós quisermos que essa igreja progrida, que ela avance em outras cidades, estados, oração. Se nós quisermos que as pessoas se convertam verdadeiramente e deixam de ser crente e passem a ser cristã, oração. Porque a oração do justo, diz Tiago, pode muito em seus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela move o coração de Deus. A oração de Estevão estava sendo apedrejado e ele dobrou o joelho e começou a orar, e Jesus ficou de pé para ouvir a oração de Estevão. A igreja precisa orar. Aleluia. Vamos lá, o pastor Renato está procurando onde que estava aqui. 12:7. Obrigado. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha aqui que eu aprendo aqui com Deus. A gente está orando por aqueles que precisam, né? E quando Deus vai dar solução, Ele não sai vazio, não. De onde falou assim: vamos embora. Não, pode levar sua sandália. Não, pode levar tua capa. Quando Deus tira a gente da prisão, Ele tira a gente da prisão, mas tira com as bênçãos junto. Você não perde nada, aí você sai com tudo que você entrou naquele lugar. O homem e a mulher de Deus podem pagar o preço que for, mas nada fica para trás desapercebido. É como se Deus dissesse para Pedro assim: ó, acabou esse sofrimento, vamos sair dessa prova. Aí Pedro: vamos embora. Não, leva a sua sandália, não deixa para trás não. Leva a tua capa, não deixa para trás não. Irmãos, Deus quando nos abençoa, a bênção é completa. A bênção de Deus, ela é completa. Nós só precisamos estar na posição. E a posição é essa aqui, ó. Perseverar. Essa é a nossa posição. Enquanto houver perseverança, a mão de Deus continua sobre você para te abençoar. O dia que você deixar de perseverar, Deus deixa também de realizar os propósitos dele na sua vida. Deus é muito lindo, Ele é muito justo, mas Ele é muito sincero também. Enquanto nós formos fiéis, Ele é fiel. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Só tem uma coisa: Ele age conforme a nossa injustiça. Se nós queremos fazer a coisa errada, faça, mas pague o preço pela coisa errada que fez. Gálatas 6:7. De Deus ninguém se escarnece, porque tudo que o homem semear, isso também planta jaca, colhe jaca. É isso aí. Para quem gosta de plantar giló aí, só Jesus, né? E Pedro, vamos lá. Pedro achou que era uma visão, no verso 10, passaram a primeira porta, a primeira guarda, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesmo, e percorreram por uma rua, e logo antes se apartou dele. Pastor, quando Deus tirou da prisão, além de levar tudo que nós temos direito, as coisas se abrem sozinhas naturalmente. As portas da cidade, irmão, se você for ler a história de Sansão, as portas gigantes de Sansão arrancou aqui no braço. Agora não tinha Sansão, ela abre sozinha. Abre sozinha. É, com um portãozinho automático de carro, aperta o botão e você imagina isso. Uma coisa boa. Lá atrás Deus já tinha inventado um portão automático, lá para Pedro. Pedro passou e falou: meu Deus, que coisa linda. As coisas se abrem para nós quando nós estamos na presença de Deus. Mas Pedro estava passando uma prova? Estava, porque quem está na presença de Deus passa a prova. Se nós somos inimigos do cão, nós temos que lutar contra o cão. Então há prova, há dificuldade, há sofrimento. Você acha que o pastor Renato não tem sofrimento? Tem. Estou enfrentando um nesse exato momento. Estou indo para Carapicuíba, estou indo para São Paulo, daqui a pouco estou no Rio. Estou enfrentando um problema que eu tenho que resolver. Já tem 12 anos que eu estou tentando resolver e não resolvo. Tem um problema? Tenho. Se eu não resolver, vai começar mais um martírio de 8 meses para frente.
E assim vai. A vida, o problema só acaba quando a gente morre. Agora, uma coisa está na prisão com Jesus, a outra coisa está na prisão sem Jesus. Lembra do barquinho? O barquinho está lá. Senhor, parece que vai afundar, mas Jesus está dormindo. Não afunda, irmão. Não tem barco que afunda com Jesus dentro. Não tem casa que cai com Jesus dentro. Não tem nada que desmorona com Jesus dentro. Aí a pessoa fala assim, a minha vida está desmoronando, o meu casamento está desmoronando. Põe Jesus lá dentro. Eu não conheço nada que caiu com Jesus dentro. Se você conhece, me apresenta. Não tem como. Nós somos provados? Somos. Somos entregues à morte? Somos. Podemos morrer? Morremos. Mas a morte o que é? A morte para mim é o passaporte para o céu. As pessoas vão na justiça, na Polícia Federal aqui em São Paulo, doido para pegar um visto para os Estados Unidos. O meu visto para ir para o céu, eu já tenho. O meu passaporte eu já tenho. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo? Então eu já tenho o passaporte. Agora o visto é a morte. A morte fala assim, dá seu passaporte aí. Toma, vai lá para Jesus, vai lá, morar com seu papai. E os crentes ficam com medo de morrer. Medo de morrer não, irmão. O céu tem coisas melhores que isso aqui. Aquilo que o olho não viu. Ô irmão Eduardo, pastor Renato é assim. Se eu for para o Rio de Janeiro pela Rio Santos, eu vou daqui lá parando no carro, só para olhar para o mar. Para o carro e fico debruçado olhando aqui, fica lá. Meu Deus, que coisa linda. Tem dia que eu vou para o mar, eu sento na beirada da praia lá, tomo uma boquinha, fico lendo a Bíblia, só ouvindo o mar. Lendo a Bíblia lá na praia. Aí eu olho assim, Deus, que coisa linda. Não precisa estar no mar não. Só de eu ver, eu me maravilho com aquilo, eu fico fascinado. Aí a Bíblia fala assim, o que você nunca viu? Eu falei, já vi tanta coisa, não, o que você nunca viu, que Deus elevou. Eu falei, então tem coisa mais bonita que o mar lá em cima? Uhum. Tem coisa mais linda para ouvir lá em cima? Uhum. Tem coisa que nunca passou no meu coração, então não tem nem como imaginar. Uhum. E as pessoas não querem ir para o céu, querem continuar aqui. Ó, sofrimento, aflição, né? Eu não entendo isso, mas vamos lá. E diz aqui, Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Por que Pedro fala isso, irmãos? Agora sei verdadeiramente, porque Pedro pensou que era um sonho, uma visão. Pedro estava na prisão, dormindo, então ele achou que aquilo era uma visão, um sonho. Quando ele se deu a si, que ele estava fora da cidade, o anjo subiu e ficou sozinho, sentindo frio. Ele falou assim, o negócio não é sonho, não é verdade. Agora sei verdadeiramente que não é uma visão. Então ele entendeu que o Senhor estava livrando ele da mão de Herodes. E pensando nisso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e... Aonde estava orando? Na casa da irmã Maria. Hoje não tem mais isso, né? Culto de oração nos lares, culto nos lares. Hoje acabou isso, por isso está mais difícil ganhar almas para Cristo. O lugar mais fácil de ganhar almas para Cristo não é dentro da igreja, é dentro de casa, né? Agora, se você chama o marido de capeta e o marido chama de demônio, não faz culto lá não. Ué. Eu conheci um casal que era assim, ô capeta, ô demônio. Eu falei, não faz culto na sua casa não. Não vai ninguém, só vai as capetadas mesmo. Se o nosso lar não é o começo da igreja, como é que vai fazer um culto lá? Se o nosso lar não é o começo da adoração, como é que vai fazer um culto lá? Se o nosso lar não é o lugar onde Jesus se faz presente, como fazer um culto lá e ganhar os vizinhos? Os vizinhos nem vão. Agora, se o seu lar desperta a atenção dos vizinhos, porque sentem algo especial, veem algo especial lá, pode abrir um culto, a sua porta do seu lar para um culto, que vai ter almas que vai ter um encontro com Cristo lá. Porque vê em você a diferença. Nós precisamos mostrar para os nossos vizinhos a diferença que nós temos por ser cristãos. Agora, se nós não somos diferentes, não adianta. A igreja estava na casa da irmã Maria, orando para que Deus guardasse Pedro. Pedro chega, bate na porta, uma menininha chamada Herodes saiu a escutar. Conheceu o anjo Pedro, mas ficou tão alegre que esqueceu de abrir a porta. Correu, falou, Pedro está na porta.
Falaram para ela, você está doida, comeu banana à noite, está delirando. Ela fala, não, Pedro está na porta. Não, deve ser o anjo dele. E Pedro está lá, perseverava em bater. Perseverava em... Tem hora que a gente tem que perseverar em bater. Aleluia. Isso aí serve até para mim. Tem hora que eu desanimo de bater. Tem hora que a gente tem que perseverar em bater. Não desistir daquilo que a gente sonha. É muito fácil a gente desistir. Eu desisto fácil. Eu não tenho vergonha de falar não. Tem muitas coisas que eu desisto fácil. Cria-se uma imagem assim na mente. Se Deus quiser dar, Deus. Se não quiser, amém. Ele sabe o que ele der. Às vezes eu estou pedindo coisas que não é para pedir. Deixa para lá. Mas a gente tem que ser perseverante. Por quê? Porque a gente pode mudar o jeito de pedir. Senhor, se o que eu estou pedindo ao Senhor está dentro dos teus projetos, abençoa. Se o que eu estou pedindo não está dentro do teu projeto, ignora a minha oração, nem ouve. Porque até para pedir a gente tem que saber, porque senão a gente pede mal. Mas Pedro perseverava, ele precisava entrar. Então nós precisamos perseverar. Perseverar em estar na casa de Deus, perseverar para ler a palavra de Deus, perseverar para se alimentar das coisas de Deus, perseverar para ter comunhão com Deus, perseverar para ser amigo de todo mundo, ter comunhão com todos os irmãos. Hoje é tão fácil ter tititi na igreja, ter dodóizinho, mimimi. Hoje se o irmão fala alguma coisa que magoa o irmão, não quer falar mais com o irmão, não quer mais dar paz do Senhor para o irmão, nós somos irmãos. As coisas, nós temos que, vou falar de mim, eu sou um, eu tenho meus defeitos, vocês têm que conviver com meus defeitos. Agora se vocês são 100, cada um tiver um defeito, eu tenho 100 defeitos para conviver com eles. Eu tenho que viver com defeitos de todos vocês e amar vocês como vocês são. Agora eu também tenho defeito, tenho que ser amado. Então nós temos que perseverar para sermos uma família, porque se nós não somos uma família, nós nunca seremos uma igreja. Eu tenho esse conceito. Se eu não sou uma família, eu não sou uma igreja. Se eu não amar vocês com as suas virtudes e os seus defeitos, nós nunca seremos uma igreja. Por isso que ser pastor não é fácil. Por quê? Porque eu tenho meu defeito. Mas se tem 500 mesmo, é 500 defeitos. E olha lá se não for 3.000, né? Porque tem irmão que é só Jesus, né? Tem irmão que é chupar manga, é pouco para ele. Aquele irmão que gasta o que não pode, depois fala que o diabo deixou ele na situação enrascada, e o diabo está lá. Eu não. Pastor, o diabo deixou a situação, o diabo, eu não. Nós precisamos realmente perseverar em relação às coisas de Deus. O reino dos céus. Depois você marca isso aqui na sua Bíblia. Se você quiser abrir, abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia aí. Mateus 11, 12. Abra a sua Bíblia aí. Mateus 11, 12. Deixa pintado isso aí na sua Bíblia aí, pelo amor de Deus. Rabisca aí de caneta, de lápis. Se não tiver, dobra a folha para quando você chegar em casa ser marcado. O que é que diz Mateus 11, 12? Desde o João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E? Pela força se apodera da onde? Do céu, do reino dos céus. Então o reino dos céus é tomado pela violência. A minha Bíblia diz assim: o reino dos céus é tomado pela força e pela violência se apoderam dele. Você tem que lutar para entrar no céu. E é com violência. Mas violência é como? Contra você mesmo. Porque quando você acorda, a tua carne quer os prazeres da carne, mas o teu espírito quer a santidade e a comunhão com Deus. Quando você olha para uma mulher pelada na rua, não falta. Infelizmente a gente sai na rua, as mulheradas estão peladas. Para nós cristãos é uma luta. Olha para a mulher, você tem que começar a luta. Não tem como olhar, bem, se não olhar você tropeça e cai. Está na tua frente andando para o mesmo sentido. Aí você tem que começar a luta. Deus, tem misericórdia. Ou então para, desvia o olhar para a direita e tem outra. É uma luta. Por quê? Porque o reino dos céus é perseverança. E você tem que lutar para matar a carne. É uma luta todo dia, irmão. Você não precisa adulterar para a mulher, não. É só olhar e desejar. Já adulterou? E o adulto entra no céu? Então a nossa luta é todo dia. Acorda é uma luta. Paulo diz ao Romano: somos entregues à morte todos os dias. É como ovelha que vai para o matadouro.
Se alguém acha que é, me dá a fórmula aí. Nunca foi. E o próprio Senhor Jesus disse que não seria. Então, nós precisamos perseverar. Perseverar, perseverar, perseverar. Que Deus tenha misericórdia de nós, para quando Ele voltar, nós possamos ser achados perseverando. Finalizando. Pedro perseverar em bater 16. Quando abriram, viram e se espantaram. Pedro fez acenando com a mão, né, para que se calasse. Contou-lhes como o Senhor tirou da prisão e disse: anunciar isso a Tiago. Esse é outro Tiago, tá, irmãos? O Tiago que andava com Pedro foi morto à espada. Agora é outro Tiago, Tiago, irmão de Jesus. E aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Já de dia, houve um grande alvoroço, porque foram procurar Pedro e não acharam Pedro. Herodes o procurou, não achou, mandou punir todos os guardas. Deus está preocupado com os guardas que estavam guardando Pedro? Não. Deus está preocupado com os santos. Entenda isso. Ah, pastor, Deus está preocupado com as pessoas que estão morrendo com Covid, que não são filhos? Não. Deus está preocupado com os filhos. O profeta Ezequiel é bem claro: viraram as costas para mim, eu virei as costas para eles. O mundo está na situação que vocês estão vendo, porque já viraram as costas para Deus. O mundo está na situação lastimosa que nós estamos vendo, essa situação de podridão fétida, porque já abandonaram a Deus. O carnaval nosso é um exemplo que o nível que Deus está. Jesus está no nível de chicoteado, no pleno carnaval, em plena sambódromo, pelo próprio Satanás, todo mundo batendo palma e dançando e cantando. Esse é o nível que Jesus chegou nesse país. Deus está se preocupando com o Brasil? Não. Deus se preocupa com os filhos dele. Deus se preocupa com aqueles que têm compromisso com eles. Você pode estar vivendo do jeito que você quiser, mas se estiver na presença de Deus, eu não tenho dinheiro, estou vivendo uma vida difícil, mas se está na presença de Deus, Deus tem compromisso com você. Se está na vontade de Deus, Deus ainda tem compromisso com você. Pode estar morrendo todo mundo, Deus ainda tem compromisso com você. Aleluia! Agora, com quem não tem compromisso com Deus, Deus não está nem aí. Vocês querem viver no pecado? Vivam. Querem morrer no pecado? Morram. Vamos lá, Mateus 7,13. O caminho que leva ao céu é estreito e poucos entram nele. O caminho que leva ao inferno é largo, espaçoso e Jesus sabe que está todo mundo indo para o inferno, tá? Vai fazer o quê? Nada. Por quê? Porque ele já fez. Quem quiser, vem a mim. Todos vós que estáis, e eu vos. E se não vier, o problema é seu. Tem muita gente que fala assim: Deus é amor. É amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Tem os olhos como chama de fogo. Deus abençoa, mas Deus também trata. Deus dá, mas Ele também tira. Deus sabe. E tem uns que para piorar falam assim: não, eu tenho uma promessa de Deus. Deus há muito tempo falou que ia ser uma bênção na mão dele. Então eu estou desviado, mas eu tenho uma promessa. Irmão, não cai nessa não. A promessa é se você estiver na perseverança, na presença. E tem uns que dizem assim: se não vier pelo amor, vem pela dor. Isso é mentira, porque Jesus não precisava ter morrido. Era só mandar os anjos com a espada e mandar você aceitar Jesus, não te matava. Não precisava ter morrido, era só bater. Quer aceitar Jesus? Não, então leva 200 mil chicotadas. Não, eu quero, então tá bom, resolveu. Aliás, irmãos, a salvação é uma coisa tão séria que a gente não dá valor, que eu acho que a gente devia até sofrer um pouquinho para ser salvo. Devia assim: quem quer aceitar Jesus aqui? Eu. Aí, cara, irmão, eu pego o irmão forte aí, manda umas 20 chicotadas nesse balão aí. Por quê? Está aceitando Jesus. Que é isso, pastor? Não, isso é só para você sentir um pouquinho do que Jesus sentiu para você, só um cadiquinho, para você dar valor à salvação. Você sabe que o cara é levantado das 20 chicotadas mais crente do que muita coisa? Porque a gente não sabe o que Jesus passou, pastor. Aí qualquer coisinha, mimimi, a salvação ela é difícil, mas os irmãos davam valor, porque sofriam, e quando sofria se regozijava. Paulo era tão doido, que ele diz: alegrai-vos na tribulação. Eu olho para Paulo e falo: Paulo, tu é doido? Não, porque ele sabia que a tribulação
produzia paciência, esperança, temperança, e sabia que ia. E nós vamos para o pior agora. Deus usa Pedro e fala assim, apóstolo Pedro, primeira carta: se vocês sofrem porque fizeram a coisa errada, beleza, estão sofrendo porque merecem. Agora Pedro vai dizer o seguinte: se vocês estão sofrendo porque amam a Cristo, isto é agradável a Deus. Por isso que a Bíblia é doida, irmão. Quem quer ser cristão tem que ser maluco. Ou nós somos malucos, ou nós somos doidos, ou não dá para ser cristão não. É verdade. Jesus fala que quem sofre por amor a Ele é agradável a Deus. Você sabe por que é agradável? Porque você não serve a Deus pelo que Ele faz, você serve pelo que Ele é. Estão te batendo, você continua servindo Ele. Estão te matando, você continua servindo Ele. Vou trazer uns exemplos aqui para nós. 3 jovens, Ananias, Misael e... Aqui essa fornalha 7 vezes. Chama de novo lá, chamou. Nabucodonosor diz: é de propósito que vocês vão dobrar o joelho? Então vamos fazer o seguinte: aqueci 7 vezes mais. Eu vou mandar tocar uma sanfoninha aí. Se vocês não dobrar o joelho, lá dentro. Aí aqueles meninos, rapaz, cheios da presença de Deus, eles falam assim: rei, deixa a gente falar um negócio para o senhor. Se fosse um mineiro, né, aqueles mineiros bacanas, fala assim: ô rei, deixa nós dizer uma coisa para ti. Ô trem, eu quero que o senhor saiba que o nosso Deus, aquele que nós servimos, isso que é temor, irmão, isso que é amar a Deus, isso que é ter perseverança até o fim. O nosso Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar da tua mão. O rei já está engasgado, né? Que é isso, mano? Os moleques é ousado, hein? Aí o rei achou que tinha acabado. Nabucodonosor, eles lá para Nabucodonosor e fica sabendo mais. O que é isso? Os meninos é fogo puro. Se Deus não nos livrar, nós não vamos dobrar o nosso joelho para esse lixo que é a tua imagem. Isso é ser cristão. Está com a faca no pescoço e não nega Jesus. Nós somos cristãos hoje, irmão? Se der um estalo ali naqueles vidros ali, sai metade pela esquerda, metade pela direita. Teve um dia que choveu, ficou os 2 meses sem chover. O pastor falou assim: irmãos, a gente sabe que a oração pode muito ter seus defeitos, né? Nós sabemos disso. Então vamos levantar um clamor sábado da igreja todinha em oração, todo mundo em oração. Umas 500 pessoas na igreja para orar. Vamos pedir a Deus para mandar chuva. Acabou o culto, só uma irmã foi embora para casa. Hã? Só ela acreditou e levou o guarda-chuva. Só ela levou o guarda-chuva para oração. Glória a Deus. Tinha 500 irmãos orando, só uma foi embora para casa. Desceu tanta chuva, ninguém conseguiu sair da igreja. Tinha uma irmã que levou a sombrinha. Deus ouviu a oração de quem? De 499 ou de uma? Nós precisamos orar com, porque a oração pode muito em seus, e nós precisamos perceber. Vamos lá. Vamos lá, Herodes procurou, não achou, pronto, Deus trabalhou, soltou. No 21, no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e ele dirigiu a palavra. Bem, vamos lá, olha só. No verso 20, fala que Herodes estava irado com o pessoal de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são 2 cidades. Mas esse pessoal de Tiro e Sidom veio de comum acordo com Herodes. E através da amizade de Blasto, que era o camarada do rei, eles pediam a paz ao rei Herodes, porque o seu país se abastecia do país de Herodes. Então, num certo dia, o pessoal de Tiro e de Sidom veio até Herodes. Herodes vestiu as vestes reais, estava sentado no tribunal e começou a dirigir a palavra àquele povo. Como eles estavam em conflito com Herodes, o que eles fizeram? Eles começaram a dizer, verso 22, o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Eles estavam dizendo para Herodes que ele era como um Deus falando e não um homem. Então pegaram um título de Deus e deram para Herodes. E Herodes não teve a humildade de dar glória a... Porque às vezes a pessoa lê e não entende isso. Ah, mas Herodes não falou glória a Deus. Não, nada disso.
Ele não deu glória a Deus quando ele assumiu um título que ele não merecia. Porque ninguém aqui é Deus, né? Se você falar assim, o pastor Renato é um Deus, tá? Não, mano, não existe Deus. E mesmo assim, se você me chama de Deus, está errado. Não existe, essa glória é somente de Deus. Profeta Isaías capítulo 42. A minha glória, pois a outro não darei. Eu só não lembro se é o 8 ou se é o 11. Então, eles, para agradar Herodes, porque se abasteciam de Herodes, do país de Herodes, eles falaram, voz de Deus, como se Herodes fosse um Deus naquele exato momento, dando a palavra. E Herodes simplesmente absorveu aquela honra. Aí o que a Bíblia diz? No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Como que ele não deu glória a Deus, né? Tem gente que fala que Herodes não falou glória a Deus e morreu de bicho. Não, ele assumiu a honra para si de Deus, voz de Deus, como se ele fosse o próprio Deus falando, e não um simples mortal. Então ele assumiu a glória que era para Deus, e não reconheceu que era um simples mortal. Aí o que faz? Que ele morreu comido de bicho. Se você for ler a história, Herodes provavelmente tinha um problema estomacal, e aquilo gerou feridas e gerou vermes, e os vermes comeram ele por dentro. Sabe quando uma criança tem os vermes? Uma criança vai no banheirinho para os vermes já estão dentro dela. A diferença é que Herodes tinha uma infecção dentro do estômago e aquilo gerou bicho. Isso é tão natural que eu vi esses dias, eu e minha esposa, as pessoas que gostam de comer carne, comida japonesa, sushi, sushimi, carne crua de peixe. Existe um risco muito grande de você ter vermes vivos dentro de você. Fazer uma endoscopia e... a irmã Luana está ali, ó, pode muito bem confirmar o que eu estou falando. Pode fazer uma endoscopia, enfiar a câmerazinha lá e quando bater lá dentro, está lá tudo lá, né? Tudo comendo um fandango lá, e com a dor no estômago, as bichinhas estão tudo vivo. Então Herodes foi morto, comido de bicho. O que aconteceu? Quando ele morreu, os bichos saem para onde? Sai pela orelha, sai pelo nariz, sai pela boca, sai por tudo quanto é buraco que existe, não é isso? Então diz que Herodes morreu comido de... Porque não deu? Não é que ele disse, glória a Deus, não é que ele não falou isso. Ele assumiu a glória de Deus, sendo simplesmente um simples homem mortal. É como se você chamasse o pastor Marcelo, o pastor Floresvaldo, o pastor Renato de um título que não nos compete ser. E a gente tem que ter humildade e falar, irmão, para com isso, eu sou... É como igual Pedro. Pedro cura o paralítico na porta do templo chamado Formosa, capítulo 3, e todo mundo corre atônito para Pedro e João. E Pedro e João falam o quê? Por que vocês estão olhando para mim como se de nós viesse virtude? Esse homem está de pé por causa de... Ou seja, a glória, eles não pegaram para ele, a glória é de Jesus. Por isso que as pessoas que têm um dom para alguma coisa, têm que tomar muito cuidado com o dom. Para não se ensoberbecer e achar que você orou para uma pessoa e ela foi curada porque você é o bam. Cuidado, porque é no nome de Jesus. Então toda cura, todo expulso de demônio, toda coisa que você falar em nome de Jesus, o que acontecer é por causa do nome de Jesus e a fé daquele homem. Finalizando, ok, irmãos? Ficou entendido isso? Porque tem muita gente que não entende. Fala, olha, não deu glória a Deus, morreu. Aí tem gente que fala, se você não der glória a Deus, vai morrer com medo de bicho. Não. E a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram aquele serviço. Depois de um ano, voltaram de Jerusalém e levaram consigo a João, que tinha o sobrenome Marcos. Amém? No capítulo 13, vai começar, vou ler até o versículo 3. A igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, que era Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, capítulo 13, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separa Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuaram, oraram, quando o Senhor lhes ouviu as mãos, os despediram. Interessante que Paulo perseguia a igreja e agora ele é separado pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra aos gentios. Paulo, Barnabé e mais alguns. É muito bom, irmãos, nós pregarmos a palavra de Deus. É muito bom nós levarmos a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Se você não tiver o chamado, não faça. Se você não tiver o chamado para levar a palavra, não saia para levar. Porque não é tão fácil quanto parece. Eu conheço muitas pessoas que vão para o campo missionário e voltam, porque não têm o chamado, não estão preparados.
O pastor da Bolívia falava comigo assim, irmão Renato, chega 100 missionários na Bolívia, 99 voltam, porque não estão preparados para ser missionários. Chega lá na África, você vai almoçar, o cara pega a mão do macaco e põe no teu prato. Aí você fala, não como isso, você não vai ganhar alma para ninguém, não vai ganhar uma alma para Jesus. Por quê? Porque você rejeitou um prato de comida deles. Então, para ser missionário tem que estar preparado. Paulo foi separado, Barnabé foi separado e mais alguns outros. Mas se você não tiver chamado, não saia para querer se aventurar em algo que Deus não te chamou para aquilo. Existem 3 tipos de missionário. O que sustenta missionário, todo mês você dá uma oferta para missionários. Tem um missionário da Bolívia, todo mês você manda um dinheiro para o missionário da Bolívia, não é oferta na igreja. Missionário da Bolívia, você é um missionário, porque você sustenta missionário. Tem um missionário que é chamado, ele larga tudo e vai para outro país e lá ele ganha almas, ele tem a chamada. E tem um missionário que ora pelo missionário. Então, se você não tem chamada para ir, não vai, porque quando Deus separa, Ele capacita. Se Ele não capacitou, você vai voltar e vai voltar para passar vergonha. A obra de Deus, ela é espinhosa, ela é difícil, mas quando Deus nos prepara, Ele nos capacita para todas as coisas. Paulo foi separado, Barnabé foi separado, e no capítulo 13 agora, nós vamos ver todo o trabalho de Paulo, Silas, Barnabé, João Marcos, para ganhar a Europa e a Ásia, até terminar o livro de Atos no capítulo 28. Agora a história é toda assim. A pregação aos gentios. E depois começa as cartas, aí vem doutrina, ensino. Então, nós vamos ver como cresceu o Evangelho. E vamos tirar alguns proveitos para a nossa vida, para nós fazermos a despertar e crescer também. Se nós não sairmos de 4 paredes, a despertar não vai crescer. Nós vamos ver o que Paulo fez. Paulo chegou a desanimar, irmãos, mas Deus estava lá. Não, Paulo, não desanima. Paulo, não desanima. Paulo, não desanima. Se nós desanimarmos, deixarmos essa palavrinha morrer, irmão, não fica ninguém aqui dentro. Todo mundo tem razão para não estar aqui. Eu estou cansado, pastor, amanhã eu tenho que levantar 4 horas, amanhã eu tenho não sei o quê. Todo mundo tem um problema. Eu estou com dor ali, estou com dor ali. Todo mundo tem um problema. Mas a perseverança nos faz vencer todas essas dificuldades. Amém? Deus nos abençoe em nome